Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Em nosso primeiro vídeo, em resposta a Dom Lourenço Fleshman, nós trouxemos o exemplo de dois monges orientais, Santo Hipácio de Bitínia e São Máximo o Confessor. Cada um ao seu modo, na sua época, resistiu aos hereges de seu tempo e de uma maneira muito incisiva, cirúrgica, objetiva. Eles romperam a comunhão com esses hereges e assim tiraram da Santa Missa o nome deles. Eles não rezavam a missa e não estavam em comunhão com aquelas pessoas que professavam determinada heresia, coisas que elas sabiam que era um desvio da fé católica. O exemplo deles, evidentemente, está em oposição ao mau exemplo, à atitude viciosa de Dom Lourenço Fleshman, que defende no seu vídeo exatamente o contrário. Ele diz que, não obstante os vários desvios da fé, não obstante toda a enganação que esta igreja falsa do Concílio Vaticano II e os seus membros, sua hierarquia, ainda assim, estamos em comunhão com vocês, não somos cismáticos, estamos em unidade com o herege da diocese e com o herege lá do Vaticano. Então nós rezamos, colocamos o nome do Papa Francisco na nossa missa e do bispo da diocese, aqui em Niterói, José Francisco. O senhor, escandaloso, mafioso, tem o seu nome na minha missa. Fique sabendo, eu não sou sedevacantista, eu não sou cismático. Para mim, o Papa Francisco é o Papa, por mais escandaloso que seja. Não tem nenhum problema, nós ainda estamos juntos, está bem? Então é isso que ele tenta dizer, e essa talvez é uma tentação para muitos de nós. E talvez seja uma tentação, e certamente é um equívoco, pensar que, bem, assim era de repente lá, do outro lado da cristandade, do outro lado do mundo, afinal, os orientais, eles estavam mais longe de Roma, estavam acostumados a ter uma certa independência, quem sabe, e tinham mais problemas do que nós aqui do Ocidente. O modo de resolver as coisas entre eles talvez era algo um tanto mais contencioso do que nós. E assim, de repente, o exemplo deles não serve tão bem assim como pode parecer. Não é? Não é. E é por isso que eu estou gravando este vídeo aqui, fazendo um acréscimo. Nesse vídeo eu gostaria de trazer o exemplo de um monge catolicíssimo. Claro que aqueles que nós mencionamos são santos, venerados pela Santa Romana Igreja. Mas este aqui, que nós vamos mencionar, é um santo romaníssimo, ocidentalíssimo, por dois grandes títulos. Podemos dizer assim, pela sua filiação religiosa e pela sua filiação, digamos, de sangue, não é? Pela sua origem, pela sua nação. Este santo, ele é da Ordem de São Bento. Claro, entendida num sentido amplo, no mesmo sentido que pretendemos usar quando dizemos que São Bento é o pai dos monges ocidentais. E assim, os monges ocidentais são filhos de São Bento. E desta forma, este santo de que iremos falar, que é um santo que nasceu poucos anos antes da morte do próprio São Bento, dá continuidade a esse segmento do monasticismo ocidental. Ele mesmo compôs uma regra muito próxima à regra de São Bento. E os beneditinos, de uma forma geral, e aqueles grandes compiladores das vidas dos santos da Ordem de São Bento, como Mabillon, por exemplo, Arnaldo de Villon, todos eles acrescentam, colocam esses monges, que embora pudessem ter algumas observâncias em diferença a São Bento, na mesma esteira, na mesma família de São Bento. E assim nós temos aqui um abade que podemos chamar merecidamente de beneditino e podemos chamar de um monge ao modo ocidental. Então ninguém pode reclamar aqui que nós estamos falando apenas de exemplos orientais. Não, agora temos um exemplo ocidental. Digo mais a vocês. Ele era irlandês. E como ele mesmo diz na carta que nós vamos citar agora, muito brevemente, ele
vem de uma nação que não tem senão católicos. Ele fala orgulhosamente, dirigindo-se ao Papa com toda a reverência, com todo o amor, com todo o reconhecimento ao primado de São Pedro. Ele se dirige ao Papa e diz: olha, aqui na nossa terra, nós até podemos ter um jeito meio grosseiro, quem sabe, mas aqui não tem judeu, aqui não tem herege, aqui não tem pagão, aqui só tem católico. Aqui na nossa terra só se ouviu falar de catolicismo. Desde, claro, que São Patrício converteu a Irlanda à fé católica. E assim ele diz: eu sigo a tradição dos nossos pais, e a tradição dos nossos pais é a católica. Todos nós aqui somos católicos. E todos nós aqui somos fiéis à Santa Sé. E o que ele vai dizer então, este santo, que agora eu já posso dizer o nome dele, você pode pesquisar também, se aprofundar, São Columbano. O que este santo vai reclamar, vai dizer ao Papa, é que chegando em Milão, ele que tinha cruzado, saído da ilha dele para fazer missão, para pregar o evangelho, não só com as suas palavras, mas principalmente com a sua vida, também sendo ele um taumaturgo, um homem de uma vida exemplar, e que passou durante muito tempo em França, depois no que hoje conhecemos como Suíça, e por fim cruzou os Alpes, indo para o norte da Itália, chegando em Milão, então, ele se depara com boatos, com comentários de que os romanos, de que o Papa, em particular, está se associando com hereges, com os hereges da época, os monofisitas, favorecendo os monofisitas. Eles tomavam como motivo a aprovação do quinto concílio ecumênico, né, que nós conhecemos, e o segundo concílio de Constantinopla, assim que ele é conhecido, segundo concílio de Constantinopla, contado como o quinto ecumênico, depois do concílio de Calcedônia. E ali então, tomando como motivo as resoluções desse concílio, lá por Milão havia esse boato, essa controvérsia de que o Papa havia aceitado, havia favorecido os hereges monofisitas. E impressionado com isso, e tentando ajudar, tentando fazer com que a situação se resolvesse, porque muitos católicos, então, no norte da Itália e em alguns outros lugares, que não estavam sob o controle do Império Bizantino, haviam rompido com a Santa Sé por causa disso. E assim, então, São Columba queria resolver a questão e, de uma maneira filial, se dirige ao Papa, sim, mas ele diz uma boa verdade que deve servir de exemplo a todos nós nos dias de hoje. O Papa não pode ser julgado por ninguém, isso é uma verdade, mas existe uma exceção a essa regra. Uma exceção que nós vimos no primeiro vídeo, quando há um desvio da fé. No primeiro vídeo, vimos que isso será aplicado ao patriarca de Constantinopla. Então, tanto no caso de Nestório, quanto no caso de Sérgio e de seus sucessores, no tempo de São Máximo Confessor. Nós vimos que mesmo um patriarca, se desvia da fé, ele pode ser julgado até por um simples monge, porque, como dizem canonistas mais para frente, nós talvez tratemos essa questão mais técnica em algum outro vídeo, um herege é menor do que um católico, do que qualquer católico. Então, se desviou da fé, evidentemente, qualquer católico pode julgar, pode condenar e tem o dever moral de se separar de uma pessoa que se desvia da fé católica. Por quê? O amor a Deus e a fé revelada por Deus tem que ser maior do que aos homens. Nesse caso, não há o que discutir. E esse princípio que nós vimos no primeiro vídeo agora é aplicado à situação do Papa. E nós vamos ver então São Columba, com a melhor das intenções, o melhor intuito, lembrar ao Papa São Bonifácio IV desse princípio. Ele dirá o seguinte: já é vossa culpa se vos desviastes da fé verdadeira e tornastes nula a vossa primeira fé. Merecidamente vossos inferiores vos resistem, e merecidamente não mantêm comunhão convosco, até que a memória dos condenados seja destruída e reduzida ao esquecimento.
Quando ele fala memória dos condenados, ele está se referindo às pessoas que favoreceram ou que defendem, que adotam heresias. Então, havia rumores de que o Papa Vigílio, que foi o Papa que sancionou, aprovou o Quinto Concílio Ecumênico, ele teria favorecido os monofisitas, com a determinação do concílio que era de condenar a heresia do nestorianismo, uma vez mais, na pessoa de 3 personagens históricos já um bom tempo falecidos: Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa. Então, esses 3 sírios, né, personagens eclesiásticos da Síria que esposavam o nestorianismo e que os monofisitas odiavam. Eram hereges, evidentemente, tinham pontos heterodoxos nos seus escritos, evidentemente, mas muitos entendiam que essa intriga era feita fora de época e feita apenas para favorecer, para agradar, digamos assim, aos hereges monofisitas, que tinham uma rixa, um rancor com esses nestorianos e que até os católicos chamavam de nestorianos. Não é? Então, de certa maneira, uma forma de denegrir o concílio anterior, que condenou justamente a heresia deles, o monofisismo. Né? Então, não querendo entrar aqui muito nessa controvérsia, você pode pesquisar aí a respeito dela, basta pesquisar sobre a controvérsia dos 3 capítulos. Você vai ter mais informações sobre essa controvérsia em particular aqui, sobre a qual está lidando São Columbano, dirigindo-se ao Papa São Bonifácio IV. O que importa entender é que havia pessoas, né, que diziam que, bem, tem Papa, tem gente aí que está favorecendo, gente que deveria ser esquecida, que são as pessoas condenadas, que não devem sequer ser mencionadas na missa. Ele está falando disso, ele está falando especificamente disso, que não se deveria mencionar o nome, se for verdade o que está se dizendo aí fora, desse Papa Vigílio já falecido. Não se deve mencionar nos dípticos, porque favoreceu hereges. Nem era uma questão de ser herege pessoalmente, de professar heresias, mas de favorecer hereges. Vocês entendam, vejam o zelo dos nossos antepassados, desses grandes santos da fé católica. É isso que ele está dizendo. Então, merecidamente, eles rompem a comunhão com uma pessoa que não quer deixar de mencionar o nome de uma pessoa envolvida com heresia. É isso que ele está falando. Está dizendo que é justo romper com um Papa que menciona uma pessoa que pode ter favorecido a heresia. Olha só. O nível. Pois, se essas coisas que se dizem são mais verdadeiras do que fabulosas, invertem-se os papéis, convertendo-se os vossos filhos em cabeça e vós em cauda. O que é ademais doloroso de se dizer. Assim também eles serão vossos juízes, os que sempre mantiveram a fé ortodoxa, sejam eles quem forem, ainda que pareçam vossos inferiores. Eles próprios, porém, são os ortodoxos e verdadeiros católicos, uma vez que nunca receberam ou defenderam nenhum herege ou suspeito, mas permaneceram no zelo da verdadeira fé. Epístola 5ª de São Columbano ao Papa São Bonifácio IV. Meus caros amigos, é assim que um monge santo da Ordem de São Bento, OSB, se dirige a um Papa Santo, quando o assunto é heresia, quando o assunto é desvio da fé católica. É assim que um monge beneditino das antigas, raiz, usa a sua voz. Não é para dizer assim, olha, você é um herege, você fez isso, você fez aquilo, mas tudo bem, estamos juntos, meu irmão. Na minha missa eu menciono você como se fosse um católico, como se estivesse em comunhão conosco. Não se preocupe, pode fazer as maiores atrocidades contra as almas, contra a fé de Jesus Cristo. Estamos juntos. Não pense que eu estou separado de você, estamos juntos. Não é isso que nós vemos aqui, não é a atitude de Dom Lourenço. É algo completamente diferente. O que nós vemos aqui é, na mínima suspeita
de haver uma heresia, colocar, olhe, se for esse o caso, se aqui está se favorecendo hereges, imaginem, era algo que não tem comparação com o que nós temos hoje. Hoje é algo absurdo o que nós temos. Hoje nós temos budistas indo ao Vaticano, nós temos beijo no Corão, nós temos visita a sinagogas. Hoje nós temos todo tipo de recepção, não só de heresias, mas de toda a falsa religião que existe no planeta. Hoje você tem a construção conjunta de uma espécie de condomínio ecumênico, onde você tem as três religiões abraânicas, entre aspas, né, ali coabitando, coexistindo, sem nenhum conflito, porque, evidentemente, três falsas religiões, né, porque pelo menos o cristianismo ali não está. O verdadeiro cristianismo não pode estar ali, não é? Em comunhão com isso. Então, só gente herética pode vislumbrar esse tipo de projeto. A pessoa tem que ter abandonado a fé católica para pregar essa comunhão entre luz e trevas, entre verdade e erro em matéria de religião, entre Cristo e Belial, entre revelação divina e invenção, distorção humana. Então, o que nós temos hoje, temos elementos muito mais fortes para romper a comunhão com estes hereges da nossa época, muito mais fortes do que São Columbano. São Columbano, eu digo a vocês, ele tinha suspeita. E como provavelmente ele pôde verificar, não se sabe qual foi a resposta do Papa, nós não temos, mas muito provavelmente o que deve ter acontecido é que o Papa esclareceu ele que eram boatos, que o Quinto Concílio Ecumênico promoveu a fé católica, condenou outras heresias, promoveu inclusive, definiu a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que eles não estavam favorecendo os monofisitas de modo algum com essa atitude. Eles estavam, na verdade, resolvendo uma questão, não criando obstáculos também, claro, isso é verdade, não criando obstáculos para eles eventualmente serem católicos, isso não é um problema, não é? Reafirmar a fé católica nunca é um problema, e assim esclarecendo as coisas e fazendo tudo ficar em ordem. E assim, com certeza, São Columba compreendeu e está tudo certo, mas se fosse uma situação, se a situação real, objetiva, se o que se suspeitava realmente procedesse, a atitude de São Columba e a atitude de um católico em geral é essa. E é isso que nós devemos seguir, é isso que nós devemos imitar, e não seguir a atitude infeliz, e que nós esperamos que seja revista, que seja abandonada essa posição, da comunhão com os hereges. Isso não é católico, isso não é uma posição católica, nunca será uma posição católica. Isto é ecumenismo trad. Na verdade, isto é o ecumenismo que eles indulgem em fazer. E é isso que faz com que nós não tenhamos comunhão com eles tão pouco. Porque, assim como São Columbano, com razão, colocava que quem favorece hereges merece que verdadeiros católicos não estejam em comunhão com ele, rompam a comunhão com ele, assim também esses falsos tradicionalistas da nossa época, que não seguem realmente a tradição católica nesse respeito, merecem que nós não estejamos em comunhão com eles. E que verdadeiros católicos se afastem deles. E que eles fiquem ali, sozinhos, com esses hereges modernistas e morram nesta ímpia comunhão com esses modernistas. É isto. Eu acredito que essa é a atitude católica e isso encerra essa primeira parte de nossa resposta. Eu tinha que fazer esse adendo, eu penso que é importante ampliar um pouco os horizontes, trazer também um outro testemunho de um grande monge. Já temos aqui 3 monges, 2 do Oriente e este grande monge do Ocidente, São Columbano, que nos ilumina com o seu ensinamento, assim como com a sua vida. Então é isso, muitíssimo obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.